dia, Tadeu Mascarenhas, bom dia, Eliane Santos, bom dia a todos vocês que estão sintonizados com a gente no programa desta segunda-feira, né? Olha, eu confesso a vocês que esse programa para mim hoje não é dos mais alegres. Aí você vai dizer, por que, Fernando Sérgio, que não é dos mais alegres? E eu vou complementar logo por causa da derrota do meu Vasco da Gama diante do Flamengo. E é verdade, olha, fui no gramado, bom dia, fui esperançoso, afinal de contas, o Flamengo ia atuar com o seu time reserva, e lá fui eu e meu filho Bruno. Acho que eu tenho até a imagem aqui para mostrar para vocês, vamos ver se eu consigo, né? Olha, todo entusiasmado, todo empolgado, tá vendo aqui, ó, tô eu e o Bruno lá, a gente filmou até a torcida, olha a torcida lá no início, alô Max Stefano, abraço grande, né? Então a gente estava entusiasmado. Eu escrevi aí no Facebook dizendo o seguinte, Felipe Ferraz, bom dia, Fernanda Peixoto da Silva também, dizendo que o Vasco até jogou bem. Aí teve alguém que falou assim, não, ele viu outro jogo. Não, eu acho que o Vasco jogou bem e o Flamengo também. E não é para fazer média, não. O primeiro tempo foi um tempo meio amarrado, meio de campo, meio de estudos, né? De parte a parte, eu acredito até que no primeiro tempo o Flamengo teve duas oportunidades contra uma do Vasco, mas as coisas não aconteceram. Veio o segundo tempo e o Vasco veio jogando melhor até quase ao apagar das luzes do segundo tempo, quer dizer, não tanto. A primeira meia hora do segundo tempo foi realmente muito boa para o Vasco da Gama, mas infelizmente o que aconteceu? Fernando Sérgio, o que aconteceu? É aquela velha história do time que faz gol e de repente recua. Então é complicado para Dedéu, não é mesmo? É complicado para Dedéu. Então o que aconteceu com o Vasco, através desse garoto novo que está chegando aí e que realmente está despontando como um grande, que pode ser uma grande esperança para o Vasco da Gama, foi feito o gol do Vasco, né? E foi feito, e o time dali a pouco começou a jogar, teve uma outra oportunidade no Galhardo que acabou não acontecendo e do meio para o fim recuou muito e começou a acontecer o Flamengo cobrando escanteio e o gol de empate do Flamengo saiu no último minuto de uma jogada de lateral, que é inadmissível, mas de qualquer maneira o Arrascaeta foi lá e meteu o gol, aí foi 1-1. E aí a cobrança de pênalti, todo mundo já sabe que foi um desastre. Vamos ver algumas imagens, não sei se você gosta de futebol, como eu gosto, mas de qualquer maneira, vamos ver o resumo do que aconteceu. Deixa eu abrir aqui a tela para você e a gente vai aqui narrando. Você vê aqui, ó, isso aqui é mais ou menos o resumo do que aconteceu em campo ontem. Você viu, por exemplo, o primeiro ataque do Flamengo com alguma possibilidade, que o cidadão aí chutou para fora, não é isso? Vamos lá. E aí o Vasco, ainda no primeiro tempo, tentando, houve uma queda que muita gente reclamou, mas não houve nada não. Parece que ele realmente se jogou, né? Ele se jogou. E aí, obviamente, não houve o pênalti não. Quem deve estar muito alegre é o meu amigo Lorimar Ferreira. Aqui o Vasco avança mais uma vez pela canhota, né? Vai centrar, havia a probabilidade de alguém emendar, mas o cara mandou para a Lua, né? Ela deve estar orbitando agora a Lua. Aí uma atrasada bola, de repente, olha, foi uma jogada de risco do César, o goleiro do Flamengo, né? E aí também um escanteio que poderia ter dado em alguma coisa, houve a cabeceada, mas de qualquer maneira para fora. Se fosse para o gol, seria gol. Foi a primeira oportunidade real de gol por parte do Flamengo. Aí no retorno você vê outra cabeçada, outra possibilidade de gol, mas na verdade ela foi fora. De qualquer maneira não aconteceu. Você vê que o primeiro tempo o jogo estava muito igual. Aí uma grande defesa do goleiro do Vasco, o Fernando, né? Foi uma grande defesa realmente, olha, um tapinha e ela tinha endereço certo, o chute do Vitinho. Aí também um outro chute que poderia ter sido alguma coisa, mas foi bem defendida pelo César. Você observa aí o gol, né? O gol do Vasco, do Thiago Reis, né? Bacana, esse garoto novo de 18 anos que está despontando, né? E cada vez mais se firmando como centroavante do Vasco. Ele vai até mandar um abraço para a torcida, eu acho que aí não aparece,
não mandou um abraço, ele se abraçou com a torcida, e aí o Vitinho também chutou, foi uma defesa boa do Fernando. Então você vai observando aí os lances do jogo, né? Aí outra defesa, você vê que a coisa estava muito igual, né? Mas exatamente aí é que começa a reação do Flamengo. Por quê? Porque de repente o Vasco recuou demais. Teve uma ou outra oportunidade como essa que está aí, mas de qualquer maneira não soube concluir. É aquela história, futebol é bola na rede, né? Se não acontecer a bola na rede, não adianta nada você ter o domínio da situação. Aí também você vai observar, olha, houve a cobrança do escanteio, o cidadão cabeceou, a bola foi para fora. E aí a coisa se arrastava, tudo levava a crer de que o Vasco da Gama seria o campeão da Taça Rio, né? Mas, em contrapartida, é aquela história, o futebol só termina quando o juiz apita. Aí também foi um cruzamento perigoso que saiu para fora. Então são os melhores momentos que você está vendo aqui do jogo de ontem, né? Houve, como eu disse, oportunidades de parte a parte, mas os últimos 15 minutos do jogo foram do Flamengo tentando o único realmente, digamos assim, a única situação que a ele compensava. E então foi, olha aqui, voltamos aqui a cena do gol, o gol a lateral batida, o Vitinho centrou a bola, entrou a Arrascaeta e mandou para dentro do gol no último minuto do jogo. Quer dizer, isso aí, esse empate teve de fato um sabor de derrota para nós vascaínos. Afinal de contas, tudo indicava o último minuto, é o último minuto. Agora veio os pênaltis, não é? Você vai observar que o primeiro foi gol, né? O segundo ainda é o primeiro, né? Foi muito bem batido, bateu na trave. Esse também foi gol, quer dizer, foi empatado. E aí ainda é a repetição. Agora é o pênalti que foi perdido, né? O que o Fernando defendeu. E observa mais uma vez, né? Aí foi um desastre, né? O cidadão chutou para fora, é um negócio muito complicado, né? E o outro pênalti, ele foi convertido, e agora esse aí mandou de uma maneira que o César conseguiu defender. E aí é a festa rubro-negra que teve realmente um sabor todo especial. Vai se fazer o quê, né? A gente tem mais que aplaudir. Em particular, o Flamengo conseguiu vencer a Taça Rio. Agora, até corrigindo uma informação que eu dei, né, que agora chega também, é muito sofrimento para a minha alma de vascaíno, a minha e do meu filho e de todos os vascaínos que estavam lá, mas de qualquer maneira eu quero parabenizar. Vai fazer o quê? Faz parte do show, né? Deixa eu arrumar a casa aqui, porque hoje eu vou depender muito da computação, né? Por que eu digo isso? Porque, na verdade, nós teremos aqui hoje uma série de eventos. Hoje é segunda-feira e hoje o nosso amigo Lorimar não pôde vir, não pôde se apresentar aqui conosco em função de um compromisso que tem. E eu pretendo, às segundas-feiras, fazer também um programa bem variado, bem na base do entretenimento, como você viu as imagens que a gente apresentou aqui para você, né? E dizendo que vida que segue, nada está perdido. Isso nem para o time do Vasco, e muito menos para o time do Fluminense, e muito menos para o time do Bangu e do Flamengo. Qualquer um dos quatro pode vir a ser campeão, porque qual é o próximo passo agora? Os próximos jogos, né? Agora vai ter Flamengo e Fluminense, e Vasco e Bangu, né? Os dois que passarem fazem as duas finais. É um regulamento meio estranho, meio confuso, mas de qualquer maneira é assim mesmo. Bom, isto colocado, isto posto, como sempre acontece no nosso programa, vamos pedir a Deus que possa nos abençoar no dia de hoje, né? Tadeu Mascarinhas Nóbrega, abraço grande, ele, obrigado, Flusão está vivo. É verdade. Olha, meu Vasco também, lá está passando lá meu filho para o trabalho, você viu lá, já está na hora e tal, né? A gente foi todo entusiasmado, a torcida do Vasco é exemplo da torcida do Flamengo, as duas torcidas deram um show, mas quem ficou mesmo com alegria foi o Flamengo da Samira, né? Que é flamenguista, da Ana lá de Brasília também, que é flamenguista, e fazer o quê? Dias melhores virão. O que nos resta de consolo e de esperança, viu, Tadeu, você que é Flusão, eu que sou vascaíno, que nada está definido.
né? O Vasco foi o campeão da Taça Guanabara, o Flamengo foi o campeão da Taça Rio, né? Mesmo aqueles que estão brincando com a gente, dizendo que a gente é vice mais uma vez, de fato, com relação à Taça Rio, fomos. Mas eu queria suscitar o seguinte: procure no Google para saber quem foi mais vice a nível de campeonato carioca, e você vai saber que é o Flamengo. Aí na gozação os flamenguistas dizem: pois é, até nisso vocês são vice. É brincadeira, não é? De qualquer maneira, faz parte da gozação do futebol, que a gente tem que encarar com bom humor. Quem está com a alma em festa e o coração a gargalhar é o meu amigo Gelcio Cunha, que vai estar aqui impossível na quinta-feira. Quem está tão tristonho quanto eu do ponto de vista do futebol é o meu amigo Fernando Pereira e o meu amigo Cícero Munhoz. Vai se fazer o quê? Alô, Celso Mesquita, um abraço para você. Bom, isto colocado, isto posto, vamos fazendo aqui, passou aqui o Todinho, deixa eu ver se eu mostro para vocês o Todinho. Todinho, olha só, vou aqui, olha só, já está brincando com as coisinhas dele. Mas não é o Todinho que eu quero mostrar, não. Eu quero mostrar agora para vocês aquele momento de prece do programa, que você que acompanha a gente sabe sempre que existe, que é a prece de Cáritas. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, nos vendo também o nosso querido professor Isaías Nascimento, de tantas coisas juntas, né? Isaías é um grande mestre. Abraço grande, Isaías. E você teve aí esse momento da oração que tradicionalmente, de vez em quando, dá um probleminha aqui no final, mas são coisas naturais
são coisas que acontecem num programa ao vivo, não é? Então queria também registrar muitas pessoas que nesse momento estão nos vendo. Professor Pedro Carlos, alô Pedro Carlos, um abraço grande para você, tudo de bom. Alô Maurício Berger, meu grande amigo Maurício Berger. Maurício, se não me engano, você é botafoguense ou eu estou errado? De qualquer maneira, me manda aí o teu feedback. Maurício, vez por outra, acontece aqui no programa, ele é dublador dos mais conhecidos. Olha, eu fiquei tão perturbado com essa derrota do Vasco da Gama que eu acabei me cortando aqui, tá vendo? Eu já fazer a barba. Isso foi praga de flamenguista. Mas olha, um abraço a todos vocês. Eu quero também, estou aqui com um papelzinho, não é o papel do Faustão, mas é o papel que a gente anota as coisas que vão acontecer no programa. Quero mandar um abraço também para o Davi Teles. Então você sabe que nas segundas-feiras, né, quando eventualmente, lá passou a minha nora, que já vai para o trabalho também, quando eventualmente não tivermos convidados, nós estaremos com uma colagem das melhores coisas que aconteceram ou que estão acontecendo pela internet, prestigiando assim os canais dos nossos confrades, dos nossos amigos, não é? Que tem canais interessantíssimos no YouTube, né? Principalmente no YouTube. Pedro Carlos Pereira, grande abraço, bom dia para você também. Então hoje o programa será um programa mesmo de lazer, né? A gente tem apenas um pequeno comentário, ainda bem que parece que a delegação brasileira capitaneada pelo capitão, né, pelo Jair Bolsonaro, voltou atrás, ou teria voltado atrás, na história de fazer uma embaixada em Jerusalém, né? Parece que agora vai ser um escritório comercial, menos mal, porque isso deu um mal-estar nos países árabes incrível. Inclusive, houve notícias de que já houve de pronto uma redução me parece, expressiva da importação, da exportação brasileira para países árabes de frangos. Por quê? Porque há essa situação, essa coisa indefinida entre Israel e a Arábia Saudita. E penso que por mais que você tenha simpatias com Israel ou simpatias com qualquer outro povo que esteja em litígio, né, porque é o que acontece, você tem que ter um cuidado muito grande do ponto de vista político, né? Porque uma coisa era quando o deputado Bolsonaro era deputado, capitão, né? Hoje é presidente da República. E quando ainda muito empolgado, né, com a situação da eleição, disse essa coisa da embaixada que pode ser, infelizmente, traduzido com um prejuízo comercial muito grande para o Brasil, notadamente para a indústria de frangos, né? Então agora pelo menos repensaram, isso é bom. Isso é importante, né? Você não pode ser dono da verdade, ou muito menos ficar com a mesma opinião sempre. Então repensaram e anunciaram, nessa visita que o Bolsonaro fez, de que vão fazer um escritório comercial. Menos mal, mas mesmo assim, a autoridade palestina, que não parece ainda, porque a Palestina ainda não é um país, a autoridade tem muita influenciação no meio árabe. Vão se reunir entre os árabes para saber se devem ou não fazer algum tipo de retaliação com o Brasil. Você vê que a coisa, o imbróglio ainda continua. Maria Tereza, bom dia. Rogério Brasil, grande Rogério Brasil, abraço grande para você. Pois é, gente, eu separei então uma série de coisas que vocês vão ver hoje. Existe uma monja budista chamada Coen, a monja zen budista lá de São Paulo. E ela, você tem problema na tua família, né? Eventualmente um parente, um filho que não te compreende, um filho que te acusa disso ou de aquilo, né? Ou vice-versa, também pode ser o pai ou a mãe que acha, ou os primos, não sei. E ela fez uma fala que eu vou reproduzir agora. Deixa eu colocar aqui primeiro no ponto direitinho, porque você vai ver como lidar com familiares difíceis. É mais ou menos isso. Eu vou mudar aqui a câmera, que você está vendo essa imagem. Fernando, que imagem é essa? Essa imagem foi do primeiro livro que eu fiz, o livro 50 anos de comunicação, que conta a história desse tempo vivido na imprensa, né? Então nós vamos aqui a esse momento da monja, dizendo exatamente essa coisa do que acontece, né, quando se tem parentes problemáticos. Violência humana. É uma delícia, foi muito difícil. Ai, como é difícil conviver.
Por isso que o tema de hoje é o outro, eu e o outro, a alteridade, né? Como a gente lida. Até na universidade agora tem curso sobre alteridade, não é uma maravilha? Quando você se percebe em relação ao outro, o outro é que nos faz. Nós somos muito feitos a partir do olhar do outro sobre nós. Veja a pergunta, são duas perguntas aqui, elas estão juntas. Uma diz o seguinte: meus pais só fizeram escolhas erradas na vida, coitadinhos. Hoje vivem uma velhice onde dependem de ajuda financeira para ver que viveram até bem, foram esbanjando e gastando tudo. É o seu olhar que diz que foi errado. Será que era errado mesmo? Eles dependem dos filhos, ok? Filhos dependeram dos pais, né? Não vamos esquecer disso. 4 filhos. Mas só eu ajudo, quer dizer, os outros filhos também não souberam ser bons filhos. Mas você sabe que irmãos costumam fazer isso? Um empurra para o outro. E se tem um que pega, fica com esse. Não quero essa responsabilidade para mim. Não acho justo. Mas estão te dando uma oportunidade de compaixão. Olha só, uma oportunidade de ser a boa filha ou o bom filho. Aquela que cuida, que talvez você tenha condições financeiras melhores ou não, emocionais melhores ou não. Não se compare. Você pode pedir ajuda a eles. E se eles não têm condição a dar? Se eles emocionalmente ou financeiramente não podem ajudar, você vai abandonar seus pais? Eu acho que todos sabem disso. Você é aquela que despertou para a mente de compaixão e, portanto, vai cuidar. Não reclame daquilo que lhe cabe. Faça o bem. Tem um marido, 3 filhos e uma vida para cuidar. Cuide de seu marido, de 3 filhos e arranje um tempinho para os vovô, vovó. Leva seus filhos junto. Brincar com avô e avó faz bem. Seu marido também. Conviver com pessoas de outra geração é muito importante. É uma ajuda grande. Ajudem-se mutuamente. Se os seus irmãos não têm condição de fazê-lo, crie uma tabelinha, peça que dê R$10 por semana, sabe? Crie situações de harmonia. Não brigue, não cobre, não reclame. Pense, olha o que caiu para mim, que eu possa produzir mais meios hábeis de cuidar melhor dos meus pais, que não souberam cuidar de si, não souberam fazer pezinho de meia, né? Não fizeram. Que você saiba fazer um pouquinho do seu. E se não souber, o seu exemplo de boa filha vai ser um exemplo bom para seus filhos aprenderem a cuidar de você. O bom filho é um bom pai, é um bom neto e será um bom cuidador. Ensine seus filhos a cuidar. Não reclame de estar cuidando de seus pais. Pelo contrário, alegre-se de ter saúde e condições. E ensine seus filhos. Seja um modelo para eles. A segunda pergunta diz o seguinte: uma questão sobre conviver com quem nos faz mal. Como saber quando devemos conviver e quando devemos abandonar? O budismo prega o amor e a compaixão, mas há membros familiares que são geradores verdadeiros só de problemas. Precisamos conviver por ser uma família, tentar ajudar mesmo gerando muitos problemas. E quando a pessoa não quer mudar, pular fora e deixar alguém da sua família se afundar pode ser necessário na visão do budismo. É limite, filha. Ou filha, dá limites. Tem tudo limites. Não é abandonar a que aconteça o que acontecer, não tenho nada com isto, mas também quanto do seu envolvimento é necessário. Até quando você pode interferir e quando você percebe que a pessoa não pode ouvir. Você é capaz de acolher essa pessoa do jeito que ela é, não do jeito que você gostaria que fosse. Você é capaz de perceber que isso que você chama problemas e dificuldades, você reconhece porque também está em você.
Estou fazendo um livro com o professor Cortella, e uma das coisas que nós conversamos foi sobre isso, que uma vez eu fui ao Carandiru, tinha um grupo de meditação no Carandiru, no presídio masculino, e de um canto desse presídio, de um lugar distante, numa das alas que nós nem íamos, porque era a ala dos mais ferozes, de repente um jovem homem olhou na nossa direção com um olhar de tanta raiva. E por que eu reconheci? Porque eu tenho esse olhar. E o que o professor Cortella disse? Porque eu já vi esse olhar no espelho. Porque é nosso. Você gera problemas também. Observe, não coloque tudo em um só ser. Todos nós geramos problemas, todos nós geramos dificuldades e estamos aqui sim para dar atenção e procurar resolver o que é possível. E o que é impossível, nós então dizemos: o que não tem remédio, remediado está. Essa é uma frase que meu mestre Yogo Sugano Roshi usava no Japão. Não pense que o Japão, do outro lado do mundo, tem frases muito diferentes das nossas. É preciso apenas olhá-las em profundidade e ver quais são verdadeiras e quais não são. Até quanto e até quando você pode ajudar e quando que você dá um passo atrás. Esse passo atrás é importante. Só ratos não caminham para trás, você sabia disso? Rato não recua. Nós temos que saber quando é o momento de recuar para não sermos esmagados juntos com o problema, né? Então, isso é medida de sabedoria e discernimento correto. Há um ponto de equilíbrio, um ponto perfeito. E é lá que você precisa chegar, porque os outros são os outros. Olha, eu recomendo... No final dessa série, a Monja Responde, haverá grandes novidades aqui no canal Mova. Então, é o canal Mova da Monja Coen, Zen Budista. Eu, se fosse você, fazia o que eu faço. Assine esse canal importante. É um canal de sabedoria, é um canal que pode efetivamente alavancar a sua vida. Isso que ela falou é muito importante, né? Muitas das vezes a gente reconhece a raiva no outro e a gente não percebe que nós também temos momentos de raiva, né? Às vezes a gente convive com um parente, com uma pessoa que a gente não gostaria que fosse assim, né? Mas a pergunta é: será que você é capaz de acolher essa pessoa se não mudar, simplesmente porque ela é sua parente? Não é? Por que a pessoa tem que ser diferente de nós? Quais os problemas que a pessoa vivencia? A propósito disso, né, o nosso Oscar Berro está desejando um bom dia, boa semana, um ótimo mês. Obrigado, Oscar. O Ricardo Gomes está vendo a gente, e o Pedro Carlos, sempre muito atento aos momentos da vida, me solicitou, através agora da comunicação do Facebook, né, que eu pudesse falar alguma coisinha para o Oscar. É um momento de solidariedade. O Marcelo Berro, um garoto para mim de 38 anos, teve um infarto, colocou 2 stents, está se recuperando, e nós todos estamos pedindo a Deus que, se for da vontade dele, que ele realmente tenha plena recuperação. Eu me cito como exemplo, não sou nenhum exemplo maior de quem quer que seja, mas há 6 anos atrás eu tive um infarto, não é? E imaginem vocês, já em avançada idade, eu tinha 67, estou hoje com 72 anos e muito me orgulho dessa idade que vivi. João Marcos Motto. No fundo, apesar da aparência, hoje talvez já ser de um senhor realmente, né? Talvez não, com certeza eu sou muito grato a Deus a oportunidade de viver, porque eu tenho em mim essa coisa da juventude, essa coisa de caminhar, essa coisa de gostar, essa coisa de me comover com... quase cheguei às lágrimas com a Monja Coen, né? De me comover com uma boa música. Não existe nada melhor do que isso, né? De você poder amar o seu próximo a tal ponto de que você possa fazer como este programa modesto que é feito, no sentido de acrescentar aos outros
aquilo que aconteceu de sobra na minha vida. Pode ser até que eu não consiga, mas isso é uma outra história, né, João Marcos Mota? Mas a gente tenta. Então, o que eu quero dizer para o Bel nesse momento é isso, quer dizer, quando aconteceu o fato, e na verdade, para minha sorte, foi plenamente superado, né? Eu sou muito grato a todos os amigos, os médicos que me atenderam, o doutor João, quando aconteceu naquela situação, o Cristóvão, que fez o implante do stent, né, através acho que é da femoral, né, onde fica ali na virilha, e enfim, posteriormente ao Cícero Munhoz, meu guru, né, com relação aos stents, e também, por que não dizer, até o Dr. Ganime, né, o nosso querido Bruno Ganime, cardiologista. Então, o que acontece? A vida após o infarto, quando você sobrevive a ele, né, outros nem sempre conseguem, né, mas essa vida é transitória, né, essa é a percepção que nós temos que ter. Então, existe uma frase em latim, alô Elvira Araújo, que diz assim, carpe diem, né? Carpe diem quer dizer o quê? Aproveite o dia de hoje. Se você está feliz, se você está vendo, se você está ouvindo, se você está cheirando, se você está abraçando, se você está vivendo, aproveite o dia de hoje. Naquela época, quando eu tive o infarto, foi muito importante para mim um amigo querido que hoje habita as estrelas, né? E outro dia eu ouvi uma sandice de uma pessoa bastante culta dizendo, eu não acredito nessa coisa de habitar as estrelas. O problema é dele, não é meu. Realmente é muito provável que a gente possa habitar, e eu tenho a convicção de que habitamos não só as estrelas, mas os mundos que através delas gravitam, né? Mas esse é um problema de descrença, né? Quando você percebe a beleza da vida, você sabe que a vida não pode se acabar simplesmente porque de repente o nosso corpo físico foi-se embora, né? Mas isso é um outro assunto, isso é uma outra conversa. O que eu quero dizer é que as orações funcionam, o que eu quero dizer é que o importante é o hoje. Hoje, o nosso Marcelo lá está vivo, Deus permita que possa viver como eu já vivi muitos e muitos e muitos anos depois, não é? Eu quando estava fragilizado, chegando do hospital, passei uma semana na UTI do Hospital Santa Terezinha, que hoje não existe mais, mas sou muito grato a eles. Operei no Hospital Pan-Americano, na verdade é um procedimento, né? Enfiam aquele bonjinho, digamos assim, na tua veia, até chegar ao ponto que houve a ruptura, né? A saída de uma gordura que provocou o infarto, e ali colocam aquele stent milagroso que vai permitir com que o sangue flua. Isso flui tão bem que vocês veem, já passou o tempo, já passou 5 a 6 anos, eu fui, não perdi o vício, não perdi a vontade de viver. Eu fui recentemente com a minha família para Gramado, está ali até a Samira ouvindo, né? E patinando o gelo, quebrei a perna, olhei para minha perna. Tem horas que a gente pensa, quando eu vi, falei, meu Deus do céu, né? Quando eu cheguei, que fui operado pelo Dr. Marcelo Felipe Monteiro, né, da Ortoclin, um abraço para ele, né? Fui recuperado pelo fisioterapeuta Rafael, grande fisioterapeuta do Tijutrauma, a quem sou muito grato, também é o meu esforço. Mas quando eu vi pela primeira vez que meu pé estava assim, falei, meu Deus do céu, não vou andar nunca mais. Imaginem vocês, eu estou com 72 anos e acontece isso, quer dizer, eu de muleta, né, e controlando todo o meu inconformismo pelo fato de ter ficado 2 meses saindo do quarto para a sala, da sala para o quarto, e olha que aqui em casa tem um outro andar, quer dizer, eu poderia, mas não poderia mais subir, porque é uma escada caracol, não tinha a menor condição de subir. Então, o que me resta? Acarinhado pelos familiares, pelo meu filho Bruno, pelo Marcelo, pelo Felipe, pelo Cristiano, pelo Sérgio, né, e pela minha mulher, né, e até pela minha ex-mulher. Só, não sei o que, você tem que fazer fisioterapia. A comunicação de que eu tinha que fazer fisioterapia me bateu assim, poxa, mas quem sou eu? Lá fui eu fazer fisioterapia e fiz 5 meses de fisioterapia. No segundo mês de fisioterapia, isso com relação à perna, eu já estava andando com alguma dificuldade, mancando. Eu já tinha largado a muleta e depois então
eu passei a caminhar, e foi graças a uma operação em que se implantou uma haste de titânio na minha tíbia, né, que é a canela da gente, e uma plaquinha, eu brinco dizendo que eu sou hoje um cidadão emplacado, e uma plaquinha na fíbula, que é um ossinho que a gente tem do lado da batata da perna. Isso foi perfeito, embora muito difícil, embora muito problemático. E hoje, gente, eu posso dizer para você que eu estou não só caminhando, como estou correndo em torno do Maracanã. Então a esperança existe quando você tem esperança no coração. A fé existe quando você tem fé no coração. Não diga como aquele, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. Creia em tudo que é possível na face da terra, porque as coisas, o universo conspira a teu favor. Essa é que é a verdade. O João Marcos Mota, dizendo, as orações buscam o alimento e o equilíbrio dos nossos corações com o plano superior, o grande mistério da vida. Ponto final, João. Eu não sei dizer coisa mais brilhante do que essa. A Elvira Araújo tem um lindo dia, uma maravilhosa semana, é o desejo de bondade. Então nós humanos somos pequeninos, nós não sabemos de todas as coisas, mas se você está vivo aqui hoje, não importa se você tem essa ou aquela dor, não importa se você está hospitalizado ou você está espumando de saúde, me perdoe a brincadeira, porque é como hoje eu me sinto, né? O importante é o hoje, carpe diem, aproveite o dia de hoje, agarre com todas as forças, quer sair, saia, quer ir à praia, vai à praia, não é? Quer abraçar um amigo, abrace o seu amigo, né? Porque é isso que faz com que a vida seja bela. Então, até algo comovido, eu agradeço muito todos os dias, os 6 anos para 7 que eu já passei desse momento tão difícil que foi o momento do infarto. Mas tenho consciência de que não sou privilegiado, tenho consciência de que se fiquei é porque alguma coisa eu teria de fazer e por aqui ficar. E tenho a certeza de que aqueles que se foram, ou que se forem, na verdade, estão num outro plano, estão num outro caminho da vida, porque Deus é algo extraordinário, é algo fantástico, é algo muito além de nós mesmos. E, obviamente, é isso que eu gostaria de deixar de mensagem, né? Faça tudo o que for possível para curar esta ou aquela doença, para aquilo que for necessário, para que você tenha um bem-estar. Mas entenda realmente que não existe coisa mais importante do que você amar e, se possível, ser amado. Ana Cristina Lage, querida amiga, professora desde tenra idade, de pelo menos 2 dos meus filhos, né? E hoje tem o Pintando 7, que é maravilhoso, que é uma creche extraordinária. Um abraço, Ana. Preciso te ver aqui. Estou precisando de mulher bonita aqui, menina. Aqui só dá homem, mas de vez em quando eu coloco as mulheres aqui. O João Carlos Mota também. Bom, eu separei, já falei muito, me perdoe se eu exagerei. Agradeço a todos vocês por essas coisas, por esse carinho, né, que todos têm, né, com relação ao momento. Eu queria falar um negócio. Tem um amigo americano que fala, Fernando, me chama de gringo. Então eu vou chamar de gringo. Gringo amigo. Então gringo amigo. Porque ele não quer se expor, né? Então acontece, ele fala como são as leis trabalhistas nos Estados Unidos. Se você está reclamando do calor, dá uma olhada no tempo que está fazendo lá, porque nós vamos para esse link com o amigo gringo dizendo para você a diferença entre as leis trabalhistas no Brasil e as de lá. Atenção, vou botar aqui a posição bonitinho para você ver e espero que você goste. Vamos ver se coloquei. Aí está o amigo gringo. Vamos lá, amigo. Sexta-feira, patrocinado pelo Cambly. Agradecemos o Cambly e lembramos todos vocês que quem quer 15 minutos de aula de graça com um professor nativo de inglês 24 horas por dia, pode ser às 3 da manhã, tem link na descrição, vai lá. Mande suas dúvidas sobre a nossa cidade querida, ou sobre a cultura americana, ou sobre a língua inglesa nos comentários. A pergunta de hoje é da Lorena Mendes, que escreveu: amigo gringo, existem leis trabalhistas nos Estados Unidos? E como funcionam as entrevistas e contratações? Ok, as leis trabalhistas existem aqui?
Claro que existem, mas o trabalhador nos Estados Unidos tem bem menos proteções do que o trabalhador brasileiro, se bem que isso parece já estar mudando um pouco. Bom, assunto complicado. Primeiro vamos falar do que tem em comum os dois países. Brasil e Estados Unidos restringem o número de horas que o trabalhador pode trabalhar em uma semana sem ganhar hora extra. Nos Estados Unidos é 40 horas e no Brasil eu acho que é 44. Se eu estou errado, vocês me avisam. Os dois países têm um sistema de seguro social. No caso do Brasil, o INSS, e no caso dos Estados Unidos, o Social Security Administration. Há algumas diferenças, mas a ideia é igual. Você contribui enquanto trabalha e depois recebe dinheiro na aposentadoria. Também, outra coisa em comum, a lei protege trabalhadores que são feridos no trabalho, nos dois países. Mas vamos lá para as diferenças. A maior é o sistema de demissão. Nos Estados Unidos, a única proteção é que a lei proíbe demissões resultando da discriminação. Por exemplo, demitir uma mulher depois dela ter filhos é ilegal, segundo as leis trabalhistas daqui. Mas, em geral, as empresas podem falar tchau, sem aviso prévio, sem pagamento nenhum, nem nada. Mas ainda existem proteções fora da lei. Os sindicatos daqui, por exemplo, protegem os trabalhadores que são membros. E leis americanas que protegem os sindicatos. E muitas empresas, querendo atrair talento, incluem algum tipo de compensação para demissão nos contratos que dão para os trabalhadores. Mas isso é a decisão da empresa. Ok, na área de férias, como já disse no canal, não há comparação. Os Estados Unidos é o único país rico do mundo que não dá nenhum dia de férias garantido para os trabalhadores. Mais uma vez, são as empresas que decidem. As poucas leis que existem, dando férias e tal, são em nível estadual. Mas tem uma exceção. A única exceção é relativa à maternidade. Existe o direito de uma mulher nos Estados Unidos que já trabalhou um ano inteiro para uma empresa a 12 semanas de licença maternidade e não pagas. Vocês acreditam? A boa notícia é que muitos estados já passaram ou estão considerando leis dando maternity leave, licença maternidade, e às vezes licença paternidade mais generosas do que o governo federal. Pessoalmente, eu acho que é razoável querer reformar alguns elementos das leis trabalhistas no Brasil, mas de jeito nenhum seria boa ideia imitar os Estados Unidos nesse assunto. Somos extremistas mesmo. Nossa, eu ia acabar o vídeo sem falar sobre entrevistas e contratações. Bom, rapidamente, o processo de contratação não é tão diferente aqui. Eu acho que a maior diferença é para trabalhos no governo, já que os concursos públicos existem apenas para alguns cargos, como policiais e assistentes sociais, por exemplo. E quando alguém manda um currículo para uma vaga em qualquer trabalho, não temos o hábito de incluir fotos, estado civil ou idade. Isso até é considerado inapropriado e discriminatório e achamos muito esquisito. Pois é, lembre-se do Cambly, que é uma forma de você aprender inglês muito interessante. E lembre-se, se você quiser, você acessar o site desse nosso amigo. Na verdade, é o canal desse nosso amigo. Mas você acredita que exista índio gay? Vamos ver o que uma nativa da maior importância, a Isane Capalo, Índia do Mato Grosso, fala a respeito no seu canal. Existe índio gay? Existe homossexualismo entre os gays, entre os índios? Olá! Então, e vamos começar o vídeo mais esperado dessa semana. Então, é isso. Vocês me pediram, estou aqui, vou fazer o vídeo sobre esse assunto, tá bom? Bom, os indígenas homossexuais. A matéria que recentemente, praticamente semana retrasada, o CIMI, o pessoal do CIMI, Conselho Indigenista CIMI, eles publicaram uma matéria falando de indígenas homossexuais, indígenas que estavam sendo oprimidas, expulsos das suas aldeias e por aí vai.
Bom, eu li a matéria, realmente eu fiquei muito chocada com depoimento de vários parentes, vamos dizer assim, estou dizendo de forma geral, vários parentes, porque cada etnia deu seu depoimento lá e cada um estava dizendo, sabe, contando um pouco da sua experiência. Quem lê a matéria já sabe do que eu estou falando, mas eu vou fazer um pouco resumo dessa matéria. Então, essa matéria que o CIMI publicou estava mais ou menos relatando os indígenas que estavam sendo oprimidos em suas aldeias, em algumas etnias. Eu não vou citar as tribos, e algumas etnias estavam passando por esse momento de repressão, vamos dizer assim, que as aldeias não estavam aceitando, que eles precisavam de apoio, que para a cultura tradicional indígena, e muitas tribos estavam considerando isso de uma maneira que não é da cultura, é uma maneira inserida da cultura branca, é alguma coisa assim, entendeu? Bom, como vocês já sabem, eu sou indígena, criada na tribo, então, eu vou falar da minha opinião. Pelo amor de Deus, não vem generalizar por aí depois. Eu estou falando da minha opinião. Eu, Sani Calapalo, que foi criada na comunidade Calapalo, desde criança e tudo, eu fui educada dentro da cultura, ok. Eu vou falar a minha opinião. Vamos lá. Porque assim, eu ouvia muito dizer essa história que minha mãe me contava. Eu ouvi muito dizer o relato de bissexualidade indígena. E assim, do meu povo. Eu ouvi muito dizer isso. Só que assim, só que não como daqui da cidade, entendeu? Não como, ouvia dizer relatos de alguns homens que já tinham se deitado com alguns outros homens, relatos, boatos, assim. Só que o indígena do meu povo levava isso de uma maneira, não é de uma maneira séria, sempre na brincadeira, entendeu? Sempre na esportiva. Eu ouvi muitos relatos eu conversei com muitos parentes meus, minha família mesmo, quem fez se tem isso mesmo, sabe? Eu conversei. Só que o que acontece? Assim como na sociedade branca, como disse assim, assim como na sociedade, existe muita repressão também na cultura indígena. De forma geral, estou dizendo, eu vejo muita repressão. Olha, eu já visitei várias aldeias indígenas aqui no Brasil, várias aldeias. Eu tenho muitos amigos indígenas de outras tribos. Bom, é uma questão que, porque assim, né? O normal, né? O normal entre homem e mulher é mais aceito. Pessoas de homem e mulher se gostaram, é aceito em muitas comunidades indígenas. Só que assim, existe também boatos, até do meu povo, boatos de que outros homens se deitavam com outros homens por prazer, entendeu? Boatos, entendeu? Muitas coisas assim. Só que ninguém leva a sério. A maioria se casava com mulher mesmo. A mulher se casa com homem, o homem se casa com mulher, tá entendendo? Assim, que é considerado normal. Só que assim, todo boato tem algo de verdade por trás, né? Todo boato que você se ouve, aí tem alguma coisa de verdade por trás. Eu acredito nisso. Sim, e também conheço hoje os indígenas que tomaram coragem. E sim, a homossexualidade sempre existiu, na verdade, em qualquer sociedade humana. Como muitos dizem aí, não é uma doença, sempre existiu, tá? O que existe, na verdade, ao meu ver, é de opressão contra o diferente, tá entendendo? Contra o diferente. Se você é diferente, porque segundo a natureza, quer dizer, a natureza não, segundo os religiosos, né? Homem e mulher é certo. Mas se a gente observa a natureza, animaizinhos, se a gente observa a natureza, vocês vão perceber que na natureza, no mundo animal, a homossexualidade é muito comum. É muito comum no mundo animal. É muito comum. Se você observar assim, entre os cachorros, assim, entre vários outros bichos aí, é muito normal e muito comum isso. Só que o ser humano, eu acredito, né? Ainda estamos na evolução, em constante evolução, sabe? Olha, eu sou da vibe que não julgo, eu não gosto de julgar ninguém, sabe? Cada um realmente no seu quadrado. Porque intimidade, sexualidade é uma coisa que diz respeito muito da pessoa. Não diz respeito a todo outro, tá entendendo?
É uma questão só de você, tá entendendo? Você cuida da sua genitália e eu cuido da minha genitália, tá entendendo? Eu penso dessa maneira. Tem muita repressão, muita sociedade indígena ainda, esses parentes que foram expulsos das suas aldeias. Eu li relatos, eu fiquei muito triste por eles, né? Porque, olha, e outra coisa que eu vejo, as pessoas dizendo, não, Deus não aceita isso, aquilo. Olha, Deus, o grande espírito, que eu tenho maior respeito, ele não olha sua genitália, não olha não. Grande espírito nos ama aqui dentro, pelo nosso sarto, se estamos fazendo bem à natureza, tá entendendo? É isso, ele olha aqui dentro, não olha tua genitália, se tua genitália é preta, roça, tanto faz, se você enfia teu instrumento, não olha isso, tá entendendo? Não olha. Importante são os seus atos, o que você faz aqui na terra. Isso sim que ele olha. Se você está cuidando bem da natureza, se você joga lixo na rua, se você faz um monte de merda para esse mundo, é isso sim que o grande espírito olha. Tá entendendo? Não olha a tua genitália. Existe sim uma cultura de repressão na sociedade humana. Essa coisa de não aceitar o diferente, isso existe em muita sociedade humana. Tá entendendo? Isso grande espírito, tá entendendo? Não, pelo menos o grande espírito que eu conheço, não julga pelo seu sexo, se julga pelos seus atos, tá entendendo? Isso sim, atos que eu digo referente à sociedade, referente ao teu comportamento na sociedade, respeito acima de tudo. E o grande espírito que eu conheço, ele pressa por isso. Ela e ele, tanto faz, entendeu? É isso. Essa é a minha opinião, a opinião da Sandy que ela fala. Enquanto os parentes que estão se sentindo oprimidos, tamo junto, tá? Força pra vocês aí. Se eu for dizer minha sexualidade, vocês se espantam também, porque eu nem sei, ainda tô em busca. Ainda tô em busca da minha sexualidade. Vocês, tá entendendo? Sem rótulos. Que coisa fantástica esse depoimento dessa índia, né? Sandy Kalapalo. Acho que é muito importante, porque a gente não vê programas que possam mostrar, por exemplo, a opinião de uma índia, né? E quando ela tem a educação que parece ter, né? Quando tem essa capacidade de se expressar em português, como é bonito, né? A gente perceber a necessidade do entendimento das pessoas, independentemente da vida pessoal de cada um. A verdade é que tem muita gente, a exemplo daquela personagem da Savala, né, na novela, metendo o nariz na vida dos outros. E ela, com a sabedoria, né, de quem vive na Terra, percebe esta realidade, que são diferenças lá como cá, também discriminadas, mas que existem. E dá uma palavra de consolo a todas as pessoas que, de uma certa forma, são reprimidas, né? Um abraço para o Políbio Rodrigues, para o Sérgio Barcelos. O programa do dia de hoje, como eu prometi a vocês, está sendo realmente uma colagem, por assim dizer, de vários trabalhos, né, de amigos youtubers que estão... O que é um youtuber, né? E um youtuber é como eu sou também, no caso, quando eu vou para o YouTube, que aqui eu sou, na verdade, um videomaker, né? Um cidadão que faz programas, primeiro no Facebook, depois, 2 horas depois, esse programa está no YouTube, né? E também tem estado no canal Rede Mais Esportes, né? Do meu amigo Michel Menai. Então, um abraço, Sérgio Barcelos. Então, na realidade, é isso, quer dizer, trazer para vocês, às vezes aqui, por último, para descontrair, vamos ver quanto tempo eu tenho aqui, porque eu tenho medo de que, de repente, eu acho que não, são só 3 minutos, dá tempo, porque a bateria não tem uma duração tão grande assim, com a imagem, às vezes cai. Vocês sabem que tem gente que se utiliza sexualmente de robôs, não é isso? Daquelas bonecas infláveis e tal, mas agora estão querendo botar sentimento nos robôs. Eu vi Araújo, Fernando Perdi, meu pai, amado aos 94 anos, faz 1 mês e meio. Foram 6 meses de luta, mas hoje tenho certeza que minha mãe está amparando e olhando por nós, filhos, netos e bisnetos. Tenho muita fé. Que bom, Elvira. Um beijo no teu coração. Mas vamos saber essa história aí de robôs que estão sendo preparados para ajudar sexualmente as pessoas solitárias. Foi assim que eu entendi.
Vamos ver que matéria estranha, né? Pelo menos diferente. Vamos lá. Okay, I want sex. it's time to enjoy our life, right? Fazer sexo com um robô que demonstra sentimentos. Essa é a visão de Sergi Santos para o futuro. O engenheiro de Barcelona desenvolve robôs sexuais que simulam emoções. So I have an architecture of emotion. That was my goal. Meu ponto de partida foi um modelo de computador, que assim como o cérebro pode simular emoções. Eu mesmo desenvolvi. Então eu procurei um robô humanoide e achei na indústria de bonecos sexuais. No momento eu estou tentando unir as tecnologias e aplicar nos robôs sexuais o sistema com as emoções. Ready to assemble, and I need technology that I can use to put all this together. Os robôs dele reagem à fala e ao toque por meio de sensores. Os dados são processados no cérebro artificial. Então o robô expressa uma emoção que pode ser amigável, romântica ou sexy. Um robô desenvolvido por Sergi pode custar até 6.000 euros. E já existem interessados. Até 40% dos homens na Europa teriam relações com uma boneca robô. Com as mulheres o número é menor, mas mesmo com elas há potencial. Dafür gibt es ein Potenzial. Esse potencial também foi reconhecido pela indústria do sexo de Barcelona. Aqui, em fevereiro de 2017, foi criado um bordel de robôs. Por 100 euros a hora, os clientes podem realizar seus desejos com as bonecas. Será que os robôs vão mudar a nossa vida amorosa? A psicóloga Martina Mara vê esses parceiros sexuais como um problema para os relacionamentos de verdade. Man muss sagen, die Sexroboter, die momentan am Markt sind, 95% dos